Graças a Deus, eu quero cumprimentar a todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade de nós estarmos aqui para compartilhar a palavra de Deus, mesmo diante de uma situação calamitante que assola não só o Brasil, mas o mundo, mas aqueles que esperam no Senhor permanecerão para sempre, como as palmeiras do Líbano, né? Pode vir as lutas, as provas, as dificuldades, mas a nossa esperança está em Cristo. A nossa esperança está no Senhor. E que Deus possa abençoar ricamente as nossas vidas e também a todos quantos estão ouvindo através do Facebook. Para isso, eu quero convidar os irmãos que estão presentes a ler comigo o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 2. O versículo, capítulo 2, no verso de número 28. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Daniel, capítulo 2, versículo de número 28. Vamos ler o versículo de número, a partir do versículo 27. E, na presença do rei Daniel, respondeu: o mistério que o rei exigiu, que devesse ser desvendado, nem sábios, adivinhos, magos, astrólogos ou místico lhes pode revelar. Somente a primeira parte do versículo 28, que diz da seguinte forma: contudo, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. Tomai vossos assentos. O livro do profeta Daniel é um livro profético, é um livro de cunho escatológico, de natureza profética. O entendimento claro do livro de Daniel, dentro de um contexto cronológico das profecias, entendemos que, entendendo dessa forma o livro do profeta Daniel, não teremos dificuldade alguma de entender os demais livros da Bíblia, principalmente o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação. No capítulo 2, a partir do versículo 1 do capítulo 2, nós encontramos aqui uma situação onde o rei Nabucodonosor, em suas meditações, em seu leito, em seus aposentos, ele começa a pensar e numa situação de natureza futurística, ou seja, ele começa a pensar nas questões futuras. Se os irmãos fazerem uma leitura minuciosa do capítulo 2 por inteiro, os irmãos vão entender a linguagem do que eu estou reportando aqui nessa noite. E ele estava meditando e de repente veio-lhe um sonho, aonde ele se depara e contempla uma grande estátua. E aí ele começou a conturbar-se e a entristecer-se, porque ele não entendeu a vastidão, a grandeza, a magnitude daquele sonho. Não sabia ele que aquele sonho era o próprio Deus que estava dando a ele. Em outras palavras, ele recebeu de Deus aquele sonho. E nós, quando observamos no texto, no versículo de número 28,
Daniel dizendo: contudo existe um Deus nos céus. Em outras palavras, há um Deus nos céus que está no comando de tudo e de todas as coisas. Há um Deus nos céus, acima dos céus atmosféricos, muito além desse planetoide chamado Terra, muito além do universo. Lembrando que a morada do Eterno não é em nenhum lugar do universo, é fora desse contexto, porque o nosso Deus não está nesse contexto de espaço, matéria e tempo. Basicamente, o universo é composto de matéria e energia, mas ele sendo um Deus eterno, autoexistente, a morada dele não é ali. Há um Deus dos céus que conhece todas as coisas. Há um Deus nos céus que está no comando de todas as coisas. Há um Deus nos céus que sabe todas as coisas. Há um Deus nos céus que está no comando das autoridades terrenas. Há um Deus dos céus que manda nos céus e na terra e no universo. Há um Deus nos céus que está a contemplar-nos aqui nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Nabucodonosor mandou chamar Arioque, vai lá e chama todos os astrólogos, feiticeiros e outros encantadores para revelar-me esse sonho. E chegou até a presença dele, os astrólogos, os místicos, os encantadores, os feiticeiros, e ele exigiu: eu quero que vocês contem o sonho que eu tive. E não para por aí, eu quero a interpretação desse sonho. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa profunda, que coisa maravilhosa. Nabucodonosor pediu algo que nem um ser humano é capaz de realizar e de fazer, irmão Lucas. Ninguém. Bendito seja o nome do Senhor. E por 2 vezes ele exigiu dos seus servos que contasse o sonho, a natureza do sonho, em pormenores, em detalhes, e interpretasse o sonho para ele. Bendito seja o nome do Senhor. E ele retrucou os seus servos, dizendo: vocês querem ganhar tempo. Em outras palavras, vocês querem me enrolar. Mas eu quero que conte o sonho, interprete o sonho, porque senão eu vou decretar que agora vocês serão espedaçados, exterminados, vós e vossas casas. E ninguém resolveu o problema do rei em relação ao sonho. E quando Arioque recebeu o decreto: mate todos eles, espedace eles, a casa deles, porque eles não resolveram o meu problema. E chegou ao conhecimento do profeta de Deus, chegou ao conhecimento de um homem de Deus que estava na Babilônia, habitando num sistema corrupto, habitando numa terra corrupta, numa terra pagã, idólatra. Mas ele estava lá, mesmo nessa situação, ele não se curvou. Ele não se curvou diante do sistema babilônico, ele não se vendeu, ele não se prostrou, mas ele reverenciou, honrou o nome do Eterno, a qual ele servia. E chega ao conhecimento, e Arioque é indagado por Daniel: eu estou sabendo que o rei mandou fazer isso. Por quê? Que ele decretou a matança, o extermínio de todos os sábios, inclusive Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam incluídos nessa. É porque o rei teve um sonho e eles não interpretaram. Resumindo, peça ao rei um tempo, porque eu vou conversar com o rei pessoalmente e eu vou revelar o sonho para ele. E ele chegou nos 3 moços, Ananias, Misael e Azarias: ore comigo. Por quê, Daniel? Porque eu tenho uma grande empreitada. O quê? Eu vou lá nos aposentos do rei, pessoalmente, Nabucodonosor, o maioral da época, e vou revelar o sonho e interpretar o sonho para ele, porque nós servimos um Deus, um Deus dos céus. Agora eu não entendo que muitos crentes hoje estão temerosos, muitos crentes estão acuados. Você serve um Deus poderoso, bendito seja o nome do Senhor. E ele foi.
Oraram e Daniel obteve do eterno Deus. Não temos tempos para ver aqui, mas Daniel adorou, reverenciou e agradeceu ao Senhor pelo mistério, pela grandeza que Deus se revelou a ele, de revelar o sonho e da interpretação. E a Bíblia diz que ele foi até a presença do rei. E ele começou a dar detalhes, a partir do capítulo 2 a seguir. E ele diz aqui no versículo de número 27, e na presença do rei Daniel, respondeu, o mistério que o rei exigiu, que devesse ser desvendado, nem os sábios, nem adivinhos, nem astrólogos ou místicos podem revelar. E ele diz assim, contudo há um Deus nos céus, existe um Deus nos céus, capaz de revelar todos os mistérios. E foi, na minha linguagem, Elam, Deus, Elam a palavra é aramaica, Deus mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram assim. E aí ele começa a descrever a natureza em pormenores desse sonho. E além disso, interpretou o sonho. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Esse sonho que Nabucodonosor teve é um sonho que tem 3 dimensões. O passado e o presente e o futuro. E os irmãos que estudam presbítero Jonas escatologia sabem disso. Tu sabe muito bem que isso é uma realidade. Tem uma conotação profética, tem uma conotação escatológica. Mas não é a questão que nós vamos abordar aqui. Há um Deus nos céus. Essa palavra, essa frase. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Todas as coisas estão determinadas. Existe uma teoria determinismo, que segundo alguns entendidos de escatologia ou teologia, está tudo pré-determinado, ou seja, na presciência, na onisciência de Deus, ou seja, Deus está no comando de todas as coisas. Então não se preocupe, não se atemorize. A Bíblia diz, não turbais o vosso coração, João capítulo 14, não turbais o vosso coração, crê em Deus, credes também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fique refém de uma neurose, de uma paranoia diante dos fatos que está ocorrendo no mundo. Não se curve diante disso. O problema existe, é fato, está ceifando muitas vidas e nós devemos ter todos os cuidados e também temos que fazer a nossa parte, não tentar a Deus, Jesus disse, se pegar na serpente e se beberes alguma coisa mortífera, danos nenhum fará. Então eu vou lá beber aquele copo de veneno. Não faça isso, porque senão você vai morrer. Não tente a Deus. Faça a tua parte, mas coloque na tua cabeça que há um Deus nos céus poderoso para livrá-lo, para dar vitória, para respaldar a sua vida, não só a sua, mas também da sua família. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá graça, é Ele que nos dá saúde, é Ele que está no comando da morte e da vida, porque Ele é o príncipe da vida, é Ele que é e sempre vai ser em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor dos exércitos. Não turbe o teu coração, não deixe a mídia doutrinar a tua vida, seja doutrinada pela palavra de Deus, porque aqui nós temos a esperança viva é Cristo, Ele é a nossa esperança. O viver é ganho, morrer é lucro. Paulo diz aos Coríntios, não se atemorize, mas entrega tudo aos cuidados de Deus, assim como fez Daniel e esses 3 moços. Há um Deus nos céus que sabe e que conhece todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. No Daniel capítulo de número 3 e no versículo de número 17, para finalizar, está escrito assim, se fomos condenados por isso, e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elam, a quem cultuamos, pode livrar-nos.
e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, observe bem, meus nobres irmãos em Cristo, contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, para Nabucodonosor, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Esses três moços, Ananias, Misael e Azarias, havia uma sentença sob a pena de morte. E quais eram as preliminares dessa sentença? Aquele que não prostrasse, aquele que não adorasse a estátua que foi erigida, ou erguida, edificada, em veneração ao rei, esse seria penalizado com pena de morte. E a Bíblia diz, meus nobres irmãos, que esses três jovens veneravam a Deus, temia a Deus, e a fé desses três moços é uma fé extraordinária, gloriosa. Eles tinham convicção, eles tinham ciência no Deus que servia. Esse é o problema de muitos crentes hoje. Não tem convicção, não tem ciência. Não tem ciência e convicção no Deus que serve e no poder que Ele tem. E outra coisa, nós estamos no contexto da soberania de Deus, a não ser que nós servimos a Deus condicionalmente. A não ser que você decreta condições para servir a Deus. Não, eu acredito que não nessa noite. Ninguém está aqui nessa noite com esse pensamento. Observe que o patriarca Jó entendeu esse mistério. Pastor Alcinir entendeu esse mistério, porque a mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morra. Que absurdo, que mulher em sã consciência cristã vai falar isso? Mas na verdade aquilo era uma tribulação na vida dele, irmão. Ele perdeu tudo, só não perdeu aquela tribulação, mas Deus preservou para provar a fé até as últimas consequências do patriarca. E ele falou, como loucas tu fala, não eu vim, não voltarei. Ele reconheceu a grandeza e a soberania e o domínio de Deus em tudo, ou seja, Deus deu para ele a riqueza, então Deus pode permitir ele perder tudo. Entendeu? Você está nesse mundo, em outras palavras, você é crente, você serve a Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro, mas isso não blinda você, não imuniza você, isso não caracteriza você como uma pessoa inatingível. Você não é inatingível, você não é um super-homem, você é de carne e osso, você é falível, você é frágil, você está sujeito às mazelas desse mundo, você está sujeito, o nosso organismo está sujeito todo tipo de bactéria e vírus que aqui está, inclusive no ar, neste mundo, está impregnado de bactéria e vírus. O nosso corpo está sujeito a tudo isso. Não é porque eu sou crente que você está isento disso, não. Mas eu tenho certeza, não interessa se eu vou passar pela prova, pelo fogo, pela fornalha, não importa. O que importa é que Ele está lá comigo, que a presença dEle, que a presença do Eterno está com a igreja na terra. Não murmures e não questione o porquê. Por que está acontecendo isso? Tem crente que está se internando com problema psiquiátrico, psicólogo, está tratando pessoas dessa. É um absurdo isso. Mas nós temos a palavra de Deus aqui e nós confiamos nela. Nós confiamos no Deus que está nos céus e no comando de todas as coisas. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nessa noite. E esses três moços falou, ó rei, o negócio é o seguinte, contudo, se ele não quiser nos livrar, não tem problema, não tem problema. O cerne aqui, eles não estavam preocupados se Deus ia livrar eles ou não. A preocupação deles era, nós não vamos nos curvar, nós não vamos nos render, nós não vamos adorar essa tua estátua, ó rei. E houve o decreto, e eles foram lançados, os três. E Deus não livrou eles da fornalha. Que é isso, pregador? É verdade, o texto diz, Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha, lá dentro. O Ramandarabachandaraia, no meio da provação,
no meio da provação do fogo. O fogo estava ali, consumiu quem lançou eles lá, mas nem um fio de cabelo chamuscou. Porque a presença do Deus que está nos céus estava com eles. Rimachandarai, a presença do Eterno está com a igreja na terra. Não se preocupe. Se tiver de passar, vamos passar. E se tiver de morrer, vamos morrer. Porque uma coisa é fato, você morre e tudo que morre tem que morrer um dia. Essa é a realidade, para sobre os habitantes da terra, a lei. É uma lei. Morremos porque nós não nascemos, deveríamos viver eternamente, mas por causa do pecado, afetou a raça humana. Através do DNA de Adão e Eva, passou para todos os seus descendentes, as consequências do pecado e a morte. É fato. Todos nós haveremos de morrer, mas vamos morrer na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Ninguém quer perder ninguém, é claro, é óbvio. E Deus sabe, Deus conhece a tua estrutura. Mas não se preocupe. Vamos ser como exemplo aqui, esses 3 jovens. Se eles falaram isso, meus nobres queridos irmãos, eles estavam dispostos a morrer. Pastor Alcine estava disposto a morrer. E você, e nós estamos dispostos ao quê? Estamos dispostos ao quê? Como prova da nossa fé, da nossa reverência, da nossa fidelidade ao nosso Deus, estamos dispostos a ir até onde? Aleluia. Deus que fez os céus e a terra. Se tu quiseres nos livrar dessa praga maldita que assola a terra, livra-nos. Mas nós não vamos renunciar à nossa fé. O sistema diabólico do homem, eles fecharam e estão decretando a fechar todos os templos, mas a igreja, ninguém pode barrar ela, a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ninguém vai tirar o direito nosso de ser adorador. Podemos ser no nosso lar, servir a Deus em qualquer lugar, porque a igreja é constituída não de matéria, não de porta, de aço, de bronze, não. É um organismo vivo, é eu e você, e a presença do Eterno está na sua vida, onde você for. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nada vai nos parar, nada vai nos barrar. E se tiver de ir para a fornalha ou para o vale da sombra da morte, vamos! Mas na presença do eterno Deus. Que o eterno Criador dos céus e da terra possa vos abençoar as vossas vidas, meus irmãos. E não retroceda, não se atemorize, mas mantenha o foco e a tua esperança no Senhor. Porque há um Deus nos céus que sabe, que conhece todas as coisas. Deus abençoe a todos os irmãos presentes e a todos que nos assistiram através do Facebook. Agradeço a Deus.